esse apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Céu parcialmente encoberto na capital mineira. Previsão de chuva para mais tarde. São 11h37 em Belo Horizonte. Comigo, com todo o timaço da Itatiaia. Com ele, Samuel Venâncio. E as últimas, que serão as primeiras. Gostaram? Que serão as primeiras do Cruzeiro, Samuel. É isso, Milton. Bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes. 11h37, confirmando o Cruzeiro nesta semana de muita importância para o clube. Na sexta-feira tem a Assembleia Geral para votar a alteração no estatuto que passaria a ter um texto permitindo que o investidor seja o controlador da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, com o Cruzeiro mantendo pelo menos 10% das ações da SAF e podendo vender até 90% dessas ações para o futuro investidor, o interessado neste trabalho que vem sendo conduzido pela XP Investimentos. Aliás, mais cedo, o Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, o executivo, ele usou as redes sociais para dizer o que ele espera da Assembleia Geral na próxima sexta-feira e que, nas palavras dele, se não vier essa aprovação, não tem como a XP continuar à frente do processo, porque já tinha aquela busca anterior com o que está estabelecido atualmente de se buscar 49% apenas para o investidor desta venda das ações, e isso não agradou ao mercado, tanto é que não apareceu nenhuma proposta, e o Pedro entende que passando o controle da SAF para esse investidor e o Cruzeiro tendo algumas garantias, alguma segurança neste processo, por exemplo, aquela história que a gente já falou de não alterar marca, de não alterar sede, a cidade do clube, cor, nome, enfim, isso tudo a lei já protege também, e o Cruzeiro mantendo 10% pelo menos, se o investidor interessado quiser comprar 90%, mas ele pode se interessar por 80%, por 70%, enfim, o que o mercado mostrou, nas palavras do Pedro Mesquita da XP, é que sem passar o controle para quem vai colocar a grana, o Cruzeiro não vai ter sucesso neste projeto de clube-empresa na transformação. E ontem, durante uma hora praticamente, eu, o João Vitor Cirilo e o Guilherme Pio, a gente fez uma live aqui no canal oficial da Itatiaia, tá lá para quem não acompanhou, no YouTube oficial aqui da Itatiaia. Muita gente participou, e o Bruno Volpini, que é o advogado que participa deste processo de constituição da SAF, ele, representando o Cruzeiro, esclareceu vários pontos importantes sobre a negociação, sobre a importância de se ter realmente esta aprovação na sexta-feira na Assembleia Geral. Então, por isso, é uma semana muito importante. São muitas dúvidas ainda que existem, mas primeiro, o principal seria esta aprovação, e depois, lembrando que a XP Investimentos, ela vai trazer as propostas, ela não fará a venda, ela vai apresentar as propostas, e um conselho da SAF que foi formado por grandes empresários, e no final o presidente Sérgio Santos Rodrigues é que vai assinar a venda, se assim transcorrer desta forma. O Pedro apresenta as propostas, ele não tem poder de venda, então ele vai trazer, tem essas propostas aqui, essa aqui é dessa forma. E o Bruno Volpini falava o seguinte: o Cruzeiro está em busca, claro que a grana é importante, mas de um projeto, o que esse investidor tem a oferecer para o Cruzeiro, quais são as características desse investidor, o histórico. A gente tem até a informação, e na semana passada trouxemos também, eu e o Guilherme Pio, no itatiaia.com.br, o Pedro Mesquita disse 3 características de um investidor que estaria à frente e esperando essa aprovação: reputação inabalável, capacidade financeira e dono de um grande clube europeu. Com essas características, todo mundo imagina que seja um grande fundo de investimento. Não tem o nome, isso não foi revelado. Acho que além do Pedro, pouquíssimas pessoas devem saber, porque tem aquele contrato de confidencialidade. Enfim, é um processo que não é simples, que não será simples mesmo com a aprovação na sexta-feira na Assembleia Geral, mas o entendimento
pelas palavras do Bruno Volpini, que participa do processo, é que o Edu Panzi até tá com a gente aqui no Rádio Esportes e você já falou, Panzi, o Cruzeiro chegou em um momento que o que tinha que ser feito para tentar recuperar fizeram e não conseguiram. O Cruzeiro vai para o 3º ano em uma Série B com praticamente receitas zeradas, com orçamento para lá de estourado, porque quando se não tem receita, como que se vai fazer orçamento? Com muitas dívidas batendo a porta, com esta dívida hoje na casa de 1 bilhão, e que com essa possibilidade de ter um investidor, o Cruzeiro poderia sair desta situação, porque nem isso é garantido, não tem essa garantia, mas que é um passo que pode ser importante, porque dependendo deste investidor, Edu Panzi, o Cruzeiro vai ter um aporte inicial muito grande para investimento e também para negociação das dívidas. Isso é possível, dívidas emergenciais, porque o investidor, ele terá direito a ter, neste primeiro momento, 80% das receitas, com 20% ficando para pagamento de dívida, como estabelece a lei. E claro que no futuro ele vai ter interesse de ter 100% da receita e acabar com essa dívida o mais rápido possível. Então, sem isso, pelas palavras do Bruno Volpini, o Cruzeiro caminha para não ter solução. Com a SAF, não tem a garantia total, mas é um processo que pode acontecer e ajudar. Sem a SAF, tudo vai se tornar ainda mais complicado. Panzi, bom dia. Um abraço, Samuel. Um abraço para quem tá ligado no Rádio Esportes. É uma situação complicada, né, Samuel? Porque o Cruzeiro, desde que a atual gestão assumiu, prometeu salário em dia, não cumpriu, prometeu pagamento de dívidas, não cumpriu, prometeu acesso na primeira temporada, não cumpriu, prometeu time competitivo, não cumpriu, sequência de trabalho de treinador, não cumpriu. E é claro que o torcedor fica desconfiado, que o conselheiro fica desconfiado, que o sócio fica desconfiado, mas é a única saída. Ainda que a SAF seja a única saída e a mais viável nesse momento, há uma desconfiança. E é muito importante que pessoas envolvidas no processo, como o Bruno Volpini fez ontem com a Itatiaia na live, com você, com o Cirilo, com o Pio, falem, expliquem, tragam o que tem de risco, o que tem de benefício, que as coisas sejam feitas às claras. Tem muita gente boa envolvida, tem um conselho responsável pela SAF, pela constituição da SAF, e é importante que as coisas não sejam feitas dentro de uma sala fechada, entre 4 paredes. Transparência é o que o torcedor espera, e principalmente o conselho. Agora, esse conselho, que boa parte dele é de gente responsável, gente que quer ajudar, mas uma grande parte é composta por come e dorme, que querem apenas benefícios, o vem a nós do Cruzeiro. Esse conselho vai ser responsável por mudar, por aprovar esse percentual necessário que a XP Investimentos ela busca, que quem está envolvido na SAF busque, mas ainda assim, ainda que seja parte de um conselho que tenha feito tão mal ao clube, é importante que eles saibam aonde o clube está entrando, com quem o clube vai lidar, quem vai assumir o clube, e por mais que isso seja feito em confidencialidade, eu entendo o lado de quem tá desconfiado, mas Samuel, é o que a gente vem batendo na tecla, por mais que seja uma novidade, por mais que o Cruzeiro, o Botafogo, o América sejam clubes que a gente pode até chamar de ratos de laboratório, né? Sejam aqueles que estão iniciando esse processo, não há outra saída. O Cruzeiro já tentou de tudo, já tentou todas as possibilidades possíveis, e se essa é a última saída, que o conselheiro confie. Por mais que essa gestão tenha feito muitas promessas e cumprido poucas, ela não está sozinha. Há gente muito responsável em volta, e eu acho que confiar é o que o conselheiro tem que fazer, porque sinceramente, de todas as vias que o Cruzeiro poderia buscar, eu acho que essa é a última, e se não entrar nessa, Samuel, vai ser muito pior do que a gente está vendo nas últimas 3 temporadas. Pois é, o Alexandre Simões, você já falou isso aqui, tem muita dívida para chegar. Por mais que hoje o Cruzeiro tenha um novo CNPJ, esse novo CNPJ ele só fará sentido a partir do momento em que tiver o aporte de um investidor. Porque se continuar do jeito que está,
você não vai ter bloqueio inicialmente. Mas e para honrar tudo que está firmado com esse novo CNPJ e as dívidas que ficam com a associação? Você vai destinar qual parte da receita, tendo que pagar acordos, tendo que honrar os compromissos com o governo, enfim. Você tem 6 anos para quitar pelo menos 60% da dívida e aí pode prorrogar por mais 4. Então, ter um novo CNPJ no momento sem um investidor, você só vai ganhar uma sobrevida, mas sem ter o aporte, lá na frente nada vai surtir efeito. Então, o Cruzeiro chegou num ponto em que você falava, a cada ano na Série B, a receita diminui cada vez mais e o Cruzeiro ainda fez muitas negociações boas de patrocínios, por exemplo, que é o que mantém o clube, e todo mundo sabe, o Pedro Lourenço do Supermercado BH, porque senão aí nem sei como estaria hoje o Cruzeiro. Mas, repito, e o que o Panzi falou, o Cruzeiro hoje aposta nisso sem ter uma garantia total, é verdade, mas na esperança de que, pior do que está, eu acho que é impossível ficar, né, Simões? Pois é, exatamente, Samuel. Uma questão é a seguinte, a XP diz que o Cruzeiro tem um interessado, não é isso? Tem algumas propostas. Isso. O principal é, o mercado mostrou que se não tiver o controle, ninguém vai colocar dinheiro. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, o Cruzeiro, né, os comandantes do Cruzeiro erraram naquela reunião lá de agosto. Porque já era um passo que estava no estatuto. Então, num primeiro momento, eu acho que até se achou possível fazer isso. Mas o mercado mostrou outra história, né? Pois é, exatamente. Mas eu me recordo que lá em agosto, as pessoas com quem eu conversava, que são do meio do futebol, que tramitam nesse ambiente, elas já diziam, gente, 49 do investidor e 51 do clube não vai arrumar. Não vai conseguir. Quer dizer, o Cruzeiro atrasou em 4 meses esse processo, por essa falta de visão lá atrás, e que com certeza, né, Samuel, pelo tamanho, por tudo que a XP representa, por tudo que a Ernest Young representa, a Álvares, exatamente, eles já tinham essa visão, né? Eles estão acostumados a mexer com isso, o futebol, tudo bem, mas não deixa de ser, né, um mercado em que eles estão. E essa história do Cruzeiro, lá em 3 de agosto, ter sonhado que alguém ia chegar aqui, investir centenas de milhões para ficar com 49% do negócio, foi um grande erro, e agora, mais de 4 meses depois, tenta corrigir esse erro, só que lá atrás foi no Conselho Deliberativo e agora, na próxima sexta-feira, viu uma Assembleia Geral, né, Samuel? Sim, com conselheiros e associados. Eu acho até que num primeiro momento eles pensaram que no contrato se passaria esse controle, mas quem está comprando... Que é a garantia total, né? É a garantia total. Então, por isso que o mercado mostrou. E vamos aguardar, como eu disse aqui no Rádio Esportes, venho falando, uma semana muito importante, lembrando que o texto é muito claro. Conselheiros e associados vão aprovar ou vão vetar que o Cruzeiro mantenha 10% pelo menos e passe e dê a possibilidade do investidor comprar até 90%. Não tem outra discussão no momento, o edital é muito claro, não existe chegar lá e vamos aprovar 70%, não existe. Ou aprova 90%, até 90%, ou não aprova nada. Então é a votação que acontece na próxima sexta na Assembleia Geral do Cruzeiro. Muitos torcedores se movimentando, as torcidas organizadas devem marcar presença lá na porta do Barro Preto. É uma votação que terá transmissão no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, e a Itatiaia também vai acompanhar das 6:30 às 8:30. E isso é um passo importante também para a montagem do elenco, principalmente a partir do momento em que tudo estiver fechado, e se essa for a vontade dos conselheiros e associados, para que o Cruzeiro lá na frente tenha aporte de investidor para fazer outras contratações, pensando no início da Série B. Por enquanto, Alexandre Matos e Vanderlei Luxemburgo vêm trabalhando no mercado, e o Cruzeiro buscando mais contratações, mais reforços, mas agora dando uma desacelerada no mercado. Cruzeiro que já anunciou 9 contratações, tem o Matheus Silva também que será anunciado no início de janeiro provavelmente, e buscando pelo menos mais um jogador de beirada neste momento
no mercado. É a semana do Cruzeiro, Milton, começou daquele jeito e vai terminar quente também com esta Assembleia Geral na próxima sexta-feira. Show de bola. Muito bem, Samuel Venâncio, são 11h52. Alô, torcida.